Olá! Já parou para pensar como é que a luz, algo que a gente nem consegue tocar, consegue pintar o mundo inteiro bem na nossa frente? Pois é, hoje a gente vai seguir a jornada incrível de um raio de luz para desvendar exatamente isso. Parece uma pergunta boba, né? Mas como é que a imagem do mundo chega até a nossa consciência? É uma viagem fascinante que começa com a coisa mais básica que a luz faz quando encontra qualquer objeto por aí. Então, vamos lá. A primeira etapa dessa jornada da luz é um simples salto. Isso mesmo. Ela viaja em linha reta, quietinha, até que, bum, bate em alguma coisa e aí ela ricocheteia. E o mais legal é que esse ricochete não é de qualquer jeito, não. Ele obedece a uma regra super simples e, olha, muito elegante: a lei da reflexão. Basicamente, o ângulo com que a luz chega é exatamente o mesmo ângulo com que ela sai. É uma simetria perfeita. Isso funciona para um espelho chique ou para uma simples poça d'água na calçada. E é aqui que a mágica acontece. O nosso cérebro, coitado, não sabe que a luz fez essa curva toda. Ele simplesmente assume que ela veio em linha reta. O resultado? Ele cria o que a gente chama de imagem virtual. É tipo um clone perfeito do objeto, que parece estar lá do outro lado do espelho. É pura geometria criando uma ilusão de ótica. E essa ilusão, olha só que doideira, leva a um fato muito curioso. Se um espelho começar a se afastar de alguém a uma certa velocidade, a imagem dessa pessoa vai parecer se afastar com o dobro da velocidade. Sabe por quê? Porque tanto a distância da pessoa até o espelho está aumentando, quanto a distância do espelho até a imagem virtual. É um truquezinho da física que mostra como as regras da luz podem ser bem surpreendentes. Mas e quando a luz não ricocheteia? A jornada dela nem sempre é um salto simples. Às vezes, em vez de bater e voltar, ela precisa mergulhar, sabe? Atravessar de um meio para outro, tipo, do ar para a água. E é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Para entender o que acontece, vamos fazer um truque clássico. Imagina uma moeda no fundo de uma panela vazia, bem no cantinho onde não dá para ver. Mas aí, a gente joga a água e... pronto! A moeda aparece, como num passe de mágica. A água, de alguma forma, está desviando a luz que vem da moeda até os nossos olhos. Esse fenômeno tem nome, e o nome é refração. É basicamente o desvio que a luz sofre no seu caminho quando a velocidade dela muda. E há a física por trás da moeda que aparece do nada e também daquele efeito de canudo quebrado num copo com água. O ponto-chave aqui é que a velocidade da luz não é sempre a mesma. No vácuo do espaço, ela é imbatível, a mais rápida de todas. Mas quando entra na água, ela dá uma freada. E se entrar num diamante, então, nossa, ela se arrasta a menos da metade da velocidade máxima. É exatamente essa mudança de velocidade, essa freada brusca, que força a luz a desviar o caminho. Tá, então a gente sabe que a luz se curva, legal, mas e se a gente pudesse usar isso a nosso favor? É aqui que a engenhosidade humana entra em cena, moldando materiais para controlar a luz com uma precisão absurda. E a ferramenta principal para domar a luz são as lentes. Existem basicamente dois tipos: as convergentes, que são mais gordinhas no meio e concentram a luz num único ponto, tipo uma lupa, e as divergentes, que são mais fininhas no centro e espalham a luz. Com só essas duas formas, a gente consegue focar, ampliar ou diminuir praticamente qualquer imagem que você possa imaginar. Agora, vamos juntar tudo isso que a gente viu para explorar um instrumento óptico mais sofisticado e, sério, mais incrível que existe. O olho humano. É isso. A luz entra pela córnea, que é a nossa janela da frente, depois passa pelo cristalino, que é a nossa lente interna super ajustável. Juntos, esses dois focam a luz lá no fundo do olho, numa telinha chamada retina, que funciona como a tela de um cinema, capturando a imagem. Na prática, o olho é uma câmera viva. O sistema de lentes dele foca uma imagem super nítida do mundo lá na retina. Só que tem um detalhe sensacional. Essa imagem é projetada de cabeça para baixo. Pois é o nosso cérebro que faz o trabalho final, de virar o mundo para o lado certo sem que a gente nem se dê conta. Mas, como qualquer câmera, né? Às vezes, essa máquina biológica precisa de um ajuste, precisa de uma sintonia fina. O que acontece quando ela não está perfeitamente calibrada? A experiência de corrigir a visão pode ser algo que muda a vida, como nessa passagem linda do Guimarães Rosa sobre o personagem Miguelin. Ele captura perfeitamente o impacto de, pela primeira vez, enxergar o mundo com clareza. Bom, um problema bem comum é a miopia, que é a dificuldade de ver de longe.
Isso acontece quando o olho é, digamos, potente demais. Ele foca a luz com tanta força que a imagem das coisas distantes se forma antes de chegar na retina. O resultado? Uma visão toda embaçada. E a solução é genialmente simples. Usa-se uma lente divergente, os óculos para miopia. Ela dá uma espalhadinha na luz antes dela chegar no olho, o que enfraquece o foco o suficiente para que a imagem se forme, olha só, exatamente em cima da retina. Perfeito. O problema oposto é a hipermetropia. Nesse caso, o sistema de lentes do olho é fraco demais para focar os objetos que estão perto. A luz não é desviada o suficiente e o ponto focal acaba se formando, teoricamente, lá atrás da retina. E a solução, como dá para imaginar, é exatamente o oposto. Uma lente convergente, tipo a de óculos para leitura, dá aquela forcinha extra que o olho precisa. Ela ajuda a curvar mais a luz, trazendo o ponto de foco para frente e cravando a imagem bem certinho na retina. E assim, partindo de um simples ricochete da luz, a gente chegou até a correção da nossa própria visão. Tudo isso governado pelas mesmas regrinhas. O que nos leva a uma última pergunta. Se a gente conseguiu dominar a luz para ver o que está na nossa frente com mais clareza, o que mais a gente pode construir para expandir nossos sentidos? Da reflexão à refração, são esses os princípios que nos permitem criar telescópios para espiar galáxias distantes e microscópios para revelar mundos inteiros dentro de uma gota d'água. A jornada da luz e a nossa busca por enxergar sempre mais longe com certeza está longe de terminar.